Olá, queridos irmãos e irmãs. Vamos partilhar a palavra de Deus hoje mais uma vez, sendo a primeira leitura tirada do livro do Deuteronômio, capítulo 4, versículos 32 a 34, 39 a 40. A segunda leitura tirada da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 14 e 17, e o evangelho que nós vamos ouvir agora é de Mateus, capítulo 28, versículo 16 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhe tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada do céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a primeira leitura tirada do livro do Deuteronômio mostra que houve um grande acontecimento. E que acontecimento é esse? É Deus que fala. O povo está a caminho da terra prometida e Moisés vai citando todas as vezes que Deus falou com o povo. Todas as vezes que Deus esteve junto deles. Moisés vai falando e mostrando os sinais da presença de Deus diante deles, da presença de Deus junto deles. Ele cita como, por exemplo, os sinais e prodígios por meio de combates com mão forte e braço estendido, por meio de grandes terrores, como tudo que por ti o Senhor vosso Deus fez no Egito. Cita quando eles ouviram Deus através dos sinais. Enfim, ele vai citando e mostrando que Deus está junto daquele povo que caminha, que Deus está junto deles o tempo inteiro. E ele fala aqui no final: guarda as suas leis, as leis de Deus e seus mandamentos que hoje te prescrevo, porque sejas feliz, para que sejas feliz tu e teus filhos depois de ti, e viva longos dias sobre a terra para o Senhor teu Deus. Então, ou seja, caríssimos irmãos e irmãs, todas as vezes que nós estamos em Deus, todas as vezes que nós colocamos Deus diante de nós, Deus, ele vem e se coloca. Deus, ele se preocupa com as nossas preocupações, ele zela por nós, ele cuida de nós. O problema é que muitas vezes nós esquecemos disso e na primeira vez que acontece um problema, a gente esquece de Deus e depois diz: Deus não olha por mim. Claro que não. Claro que não é assim. Somos nós que esquecemos, né, de olhar por Deus. E Moisés então deixa a primeira leitura deixa isso claro, né? Moisés citando os vários momentos em que Deus esteve presente na caminhada daquele povo, e só eles puderam ver, só eles puderam ouvir esses momentos. O evangelho que nós proclamamos, Jesus está reunido com os seus 11 discípulos, onde ele mandou que os discípulos fossem. Esses discípulos, ao verem Jesus, se prostraram sobre a terra, e Jesus diz: toda autoridade me foi dada
no céu e sobre a terra. Quem deu essa autoridade a Jesus? O nosso Deus. Deus quem deu autoridade para que Jesus falasse essas coisas, né? Então, ide, fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje celebramos a Trindade e o Espírito Santo nós recebemos também no nosso batismo. Todo aquele que é batizado recebe e tem a presença de Jesus e do Espírito Santo na sua vida. Porque Jesus termina dizendo assim: eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Ou seja, todo aquele que é batizado, ele tem essa presença contínua de Jesus perto de si. E mais uma vez eu repito, né? A gente, quando tem algum tipo de problema, chega até a blasfemar dizendo: ah, mas Deus não olha por mim, Deus não me vê. Foi Deus, por que Deus está deixando acontecer isso comigo? Mas a verdade não é isso, a verdade não é Deus. Na verdade, somos nós que nos afastamos. A pergunta é outra. Não é porque Deus se afastou de mim, é porque eu me afastei de Deus. Por que eu me afastei de Jesus? Porque Jesus afirma: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, na verdade, quem se afasta de Jesus, de Deus, somos nós e não Ele da gente. Por fim, caríssimos irmãos e irmãs, a segunda leitura de hoje, Paulo vem confirmar aquilo que Jesus disse. A leitura começa dizendo: todos aqueles que deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha isso. Todos aqueles que deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mais uma vez, a palavra vem com este verbo, né? Conduzir, deixar-nos conduzir por Deus. Então, como disse, às vezes nós esquecemos, né? A gente não se deixa conduzir por Deus, a gente se deixa conduzir por outras coisas, pelas coisas do mundo, e a gente esquece que Deus está conosco, a gente esquece que Deus vem sempre quando nós o chamamos, porque Deus não vai entrar na nossa vida se nós não quisermos. Nós temos o livre-arbítrio de escolher se queremos ou não queremos a presença de Deus em nós. Se nós assim o desejarmos, diz nesta leitura, que dele vai estar conosco se nós deixarmos o conduzir. O mais importante que fica mais marcado é aqui no meio da leitura, quando ele diz assim: vós não recebestes um espírito de escravos para recairdes de medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós aclamamos: Abba, Abba, ó Pai. Vejam, mais uma vez, nós não recebemos o espírito de escravos, nós recebemos o espírito de filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, co-herdeiros do templo do Espírito Santo, co-herdeiro de Cristo. E então, mais uma vez, que fique claro para todos nós que nós devemos buscar a Deus sempre nas nossas angústias, nas nossas aflições, nos nossos momentos alegres, agradecer, nos nossos momentos de que recebemos graça, lembrar de agradecer, porque Cristo realmente, diz o final da leitura, se realmente sofremos com Ele, é para também sermos glorificados com Ele. E aí me vem à cabeça, né? Nós estamos sofrendo uma pandemia. Isso é uma provação não enviada por Deus. Isso é coisa do homem. Foi o homem que colocou essa pandemia aí no mundo. Mas é uma provação para vermos se nós estamos mesmo diante de Deus, diante das nossas orações, se as nossas orações estão em dia. É para ver tudo isso. São as grandes provações. E no final todos nós seremos glorificados, todos nós seremos
alentados por Jesus. Então o importante é a gente continuar junto de Deus, o que nos traz as 3 leituras de hoje, continuarmos juntos de Deus, levando o Espírito Santo, levando a palavra de Deus, mostrando a todos os povos aquilo que Deus espera de cada um de nós. Que é ficarmos nele, que é estarmos nele, que é continuarmos com ele. Isso é o que ele nos espera e que nos deixa explícito nas 3 leituras de hoje. Caríssimos irmãos e irmãs, que cada um de nós possamos invocar cada vez mais o Senhor para as nossas vidas, falar mais de Deus para os irmãos, levar Deus aos necessitados, aos doentes, a todos aqueles que estão passando por necessidade. Hoje eu rezo também pelo diácono Domingues, pelo diácono Jorge, que se encontram enfermos, estão internados com Covid, numa situação não muito boa. Então, quero rezar por eles e por todos aqueles que estão sofrendo de Covid. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Maria Santíssima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz.